o investimento em imóveis sempre esteve em alta no Brasil. Afinal, é uma aplicação muito bem vista e com um potencial de retorno bastante considerável. Mas com toda uma gama de variáveis, é importante analisar tudo cuidadosamente para entender o porquê de investir em bens imóveis ser algo tão atraente para o mercado. Diante disso, pode surgir a dúvida: será que comprar e revender um imóvel é um bom negócio para você? Para descobrir essa resposta, nada melhor do que considerarmos cada característica de um investimento imobiliário desse tipo. Venha descobrir ponto a ponto se comprar um imóvel para revender é uma oportunidade que faz sentido para a sua realidade. Confira aqui tudo o que você precisa saber antes de tirar uma conclusão final. Valorização contínua e retornos acima da inflação. Se você pegar as valorizações de imóveis nos últimos 20, 15 ou 10 anos, vai perceber que ela sempre esteve muito acima da inflação. Ou seja, é um investimento que traz ganho real a longo prazo e não apenas deixa o capital parado com valores aumentando em paralelo com a moeda. Investimento alto. Não tem como negar, alocar o seu capital em imóveis é para quem tem um bom montante parado e precisando de algum giro. Por outro lado, diante dessa característica, existem poucas oportunidades para investimentos altos que mantenham condições tão atrativas. Pensando a médio e a longo prazo. Diante de tal conjuntura, se você tiver interesse em fazer seu investimento imobiliário em Curitiba e, por exemplo, comprar um apartamento no Arru, que é uma região com oportunidades interessantes, deve pensar em alguns anos antes da revenda. Claro, existem oportunidades específicas em que a valorização é imediata, mas na maioria das vezes só é possível realizar um bom lucro após alguns anos com o bem. Capitalizando entre a compra e a venda. Ao fazer o seu investimento em um bem imóvel não quer dizer que ele precise ficar parado entre a compra e a venda. Pelo contrário, alugar a unidade é uma excelente forma de rentabilizar a curto e médio prazo, maximizando o lucro do capital alocado. Até por essa possibilidade de capitalizar além da própria valorização que ocorre normalmente que os negócios imobiliários são atrativos. Quais são os riscos? Sempre que se fala em alocar capital, analisar os riscos é uma necessidade. Nesse sentido, muito se fala em uma bolha imobiliária ou algo do tipo. Porém, isso nada mais é do que resquício do medo da crise imobiliária mundial de 2007. Porém, é importante ressaltar que a realidade brasileira é muito diferente da americana nesse sentido. A desvalorização dos imóveis por uma série de conjunturas que não são possíveis no Brasil. Dessa forma, é altamente improvável que haja um problema como esse ao comprar um imóvel para revenda por aqui. Além disso, toda desvalorização momentânea na área imobiliária vem seguida rapidamente de uma valorização ainda mais acelerada. Financiar e vender. Analisando as vantagens e as possibilidades, uma dúvida comum sobre negócios imobiliários é se investir na revenda de imóveis financiados traz bons resultados. No geral, pode não ser uma boa ideia, mas existem exceções. O grande ponto negativo é o seguinte: o total do valor financiado costuma ser mais alto do que o valor que poderia ser conseguido em uma venda imediata. Além disso, para que a revenda de um financiado há necessidade de quitar o saldo devedor, não sendo possível capitalizar de imediato para revestir nas parcelas. O único cenário em que existe vantagem na revenda de um financiado é se houver valorização a médio e longo prazo do imóvel ou da região. Sendo assim, se uma oportunidade dessa surgir e for interessante, não tem por que não aproveitar. Vale a pena para você? Depois de ver cada uma das características do investimento em imóveis, finalmente é possível tomar a melhor decisão para a própria realidade. Ou seja, se os pontos positivos fazem sentido para você e o capital está aí, não há por que não comprar imóveis para revender. Portanto, se há um capital alto para ser investido e o interesse de rentabilizar a médio ou longo prazo com a venda, é uma oportunidade perfeita para você. Afinal, a valorização contínua dos imóveis é uma tendência antiga e muito difícil de sofrer alguma alteração. Sendo assim, o risco é baixo e o lucro é praticamente garantido em alguns anos. Gostou de descobrir se a revenda de imóveis é vantajosa? Conhece outras pessoas que também têm essa mesma dúvida e vão se beneficiar das informações que estão aqui? Então não deixe de compartilhar esse artigo nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp.